tá bom? Mas antes, pessoal, o que que eu quero destacar aqui junto com vocês, né? É de que todas as aulas, elas estão sendo gravadas, então vocês não precisam estar presentes em todas as aulas. Por exemplo, a Jéssica está sempre presente, a Ana está sempre presente, o Lucas também, então não se sintam cobrados, mas é diferente, né? A experiência é outra, a aula ao vivo você consegue tirar uma dúvida, você consegue fazer um bom proveito, tá bom? Pessoal, é o seguinte, alguém quer deixar alguma mensagem, tem alguma pergunta, antes de eu iniciar, não sei se a Jéssica perguntar, a Raíra, o Felipe, né? Eu acho que todos aqui me mandaram os vídeos. Eu acho que a Leila não me mandou, mas muita gente me mandou. Mas antes, foi um pedido da professora Pamela, né? Ela assistiu a aula 3 e eu comentei sobre o teste dela. Aí eu falei, pô, seria interessante a Pamela fazer um vídeo do agachamento dela. Então eu vou aqui compartilhar com vocês rapidamente, antes de eu entrar nas técnicas de alongamento. Mas antes, só me confirmem, Jéssica e colegas, tá me ouvindo bem e tá me vendo? Aqui está ok. Eu tô achando que tá meio baixo, E agora, como que mas tá? estou te vendo bem. Tá. O áudio, pessoal, tá bom? Melhorou? Deixa eu ver aqui se tá. Aqui tá pelo microfone do Mac. E agora, melhorou, Jéssica? Tá beleza? Porque aqui, ó, fica uma distância de mais ou menos uns 60 centímetros. Então eu consigo me aproximar um pouquinho mais aqui. Agora me confirmem se fica melhor assim, ó. Eu vou mudar pro JBL aqui, ó, Jéssica. E agora, ficou melhor? Não, né? Já não é bom. Então, esse daqui, é. Esse daqui é bem melhor, né? Esse que eu tô falando. E esse agora? Esse tá melhor? Não? Esse do Mac, pessoal, ficou melhor? Esse tá melhor, né? Tá, beleza. Isso, perfeito, perfeito. Tá, show de bola. Então vamos lá, porque eu tive um delay aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a brincadeira, né? Vamos começar a festa. É o seguinte, eu vou trazer primeiramente aqui o texto não, o vídeo da nossa participante, integrante da nossa turma, de Cães State Academy, a professora Pamela, recém-formada. E eu comentei, né, em aula passada que ela apresenta, né, ali uma restrição, né, de toda a cadeia posterior. Então, é nítido o pessoal ver aqui, ó. Eu vou até colocar uma linha rosa para vocês verem aqui, ó, eixo do quadril até o maléolo, né? O ideal seria ela atingir esse ponto, né, os 90 graus de flexão de quadril. Mas a gente pode aqui, ó, já trazer algumas informações muito valiosas do tipo, professor, o que que dá para trabalhar aí, pessoal? Essa região posterior aqui do joelho dela e essa região mais proximal do glúteo, ela pode ser mais alongada, né? A gente pode até forçar um pouquinho mais essa região no alongamento, principalmente para o sóleo e para os gastrocnêmios mais próximos ali do joelho e os posteriores de coxa mais ali próximo do quadril. Mas eu vejo também que dá para a gente alongar bastante também, Jéssica e colegas, os flexores de quadril. Pensar em proporção, por exemplo, eu inicio o alongamento por aqui, né, pela região mais proximal do quadril, e depois eu vou para a região mais distal ali, né, neste caso proximal ao joelho, e depois distal, né, que é próximo do tornozelo, e depois para flexores de quadril. Então, neste caso, a gente teria o quê? A gente teria 4 alongamentos, né, para diferentes grupamentos musculares. É claro que alguns grupamentos musculares vão necessitar de uma intensidade um pouco maior. Deixa eu só aumentar aqui a grossura da caneta. Então, por exemplo, pessoal, vendo a relação aí de tamanho muscular, vocês acham que ela tem mais massa muscular na parte anterior ou posterior da coxa? Vocês olhando nessa imagem. Porque a gente sabe que o tamanho do músculo, ele também pode, né, dificultar essa elevação da perna. Mas vocês vendo esse cenário, o que vocês acham? Vocês acham que ela tem mais? Ó, a Letícia colocou posterior de coxa. É, realmente, né, ô Letícia, os posteriores de coxa dela, assim, é grande, né? Eu não sei qual é a altura da Pamela, eu acho que ela deve ter 1,60 m e pouco, né, Pamela, por aí. Mas vamos lá, pessoal. E ela me mandou o vídeo, né? Ah, Igor, mandei, eu vi que na aula você falou que seria bom fazer um vídeo.
e decidi esse vídeo para compartilhar com você, para você compartilhar em aula. Então, vamos lá. Seguinte, ó, observem o agachamento da prof. Pessoal, a filmagem ela foi feita muito posterior e feita de forma diagonal. Isso em aulas futuras eu vou comentar com vocês. Então, isso daí já é um detalhe assim que eu já percebi já de início. Então, ó, veja o movimento, ó. Vocês podem ver que ela não realiza a extensão completa de joelhos, tá? Então, é algo que ela precisa ali fazer, né? Então, aí, rapidinho. Pessoal, deixa eu só tentar fechar o microfone de uma das professoras aqui, que tá complicado. Aí eu tô dando o que ela tá falando lá. Rosa, aí eu tenho que atenção. Peço desculpa aos colegas. Pessoal, fechem o microfone. Aí, é complicado. Deixa eu ver. Eu tô tentando ativar o mudo dela aqui, é impossível. Rosa, ó, vou dar entra na sala e aí agora deu certo. Mas vamos lá. Chega, menino. Peço desculpa. Peço desculpa aos colegas aí. Ó, olhem o agachamento da Prof. Pana. Vocês podem ver que ela chega até numa amplitude aqui, ó. Não chega a 90 graus, tá? Mas observem principalmente, ó. Olha o quanto o joelho dela vai para frente, ó. Ó, ela não realiza a extensão completa de joelho. Então, ó, ela inicia principalmente pelo joelho e quando ela vai subindo, ó, ela inicia o movimento, ó, estendendo o joelho e o quadril vem entrando, né? Eu não sei se a Pamela sempre agacha assim. É claro, pessoal, que olha o agachamento que ela está fazendo, né? Ela está fazendo um agachamento taça, né? Então, isso acaba realmente impedindo a extensão completa de joelho. Não sei se era o foco do exercício ela não estender completamente o joelho. Então, em aulas futuras eu vou trazer para vocês os modelos de gravações que vocês vão ter que fazer. Então, no caso aqui da Pamela, tá? Ela não tem restrição ali de dorsiflexão, né? Mas seria uma estrutura que eu colocaria trabalhos, né? Alongaria bastante os sóleos, os gastrocnêmicos, enfim. Mas vamos lá, rapidinho. Aí, fechei novamente. Mas vamos lá, pessoal. Tipos de alongamento, né? Provavelmente vocês já escutaram, né, os tipos de alongamento, que são diversos. Só que hoje eu vou destacar dois, que são dois tipos de alongamento que são bem usados da nossa parte, que é o alongamento estático e o alongamento dinâmico. E vou trazer alguns vídeos, né? Vou trazer o programa de anatomia até para deixar a aula mais interativa, para não ficar algo muito teórico. Eu vejo que o teórico acaba até dispersando um pouquinho vocês, então essa aula ela também vai ter bastante prática, tá? Pessoal, antes eu quero trazer algumas perguntas que precisam ser discutidas, né, através e essa parte eu vou precisar aí da participação de vocês. Então esse slide ele vai necessitar de uma participação de vocês, tá? Se quiser participar por texto ou por áudio, fiquem à vontade. Mas vamos lá primeiro. Quais são os efeitos, né, aí? Quais são os efeitos e mecanismos fisiológicos subjacentes aos diferentes tipos de alongamento? Isso daí não é tão discutido por qual motivo? Quando a gente escuta um profissional de educação física falando que o alongamento, né, é perca de tempo, a gente já pode ficar muito preocupado com esse profissional de educação física. Isso mostra um profissional que ele está praticamente desatualizado. Então, quando a gente faz uma pergunta ao profissional que não domina, né, esse cenário, ele já vai meio que já dá uma sapateada. Então, ali você já pode já desconfiar e nem tenta continuar a conversa. Então, tem profissionais que é difícil você se comunicar por terem limitação técnica. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Quais são os efeitos e mecanismos fisiológicos subjacentes aos diferentes tipos de alongamento? O que vai acontecer minutos depois? Né? Será que o alongamento dinâmico ele é melhor do que o alongamento estático? Isso depende, né? Tem aluno, por exemplo, vamos pegar aqui uma idosa. Vocês acham que ela vai ter um efeito mais duradouro da flexibilidade utilizando a técnica de alongamento dinâmico ou estático? O que vocês acham? Eu coloquei uma situação aí, Lucas. Chega uma idosinha lá no estúdio do Lucas, né? E essa idosa, ele viu lá no teste que ela é bem encurtada.
O que que seria mais interessante? Utilizar um alongamento dinâmico ou alongamento estático? E aí, o que vocês acham? Coloca aí. Porque assim, pessoal, vai ter idoso que não vai ter muita paciência para ficar lá com a perna parada. O negócio dele é se movimentar. Então, eu vejo que o alongamento dinâmico, em alguns públicos, isso mesmo, Letícia, vai ser mais vantajoso. Isso não quer dizer que é melhor. Por exemplo, Jéssica, tem uma aluna sua lá que é idosa, você percebeu que ela não curte muito ficar lá segurando a cordinha. O negócio realmente é aplicar os alongamentos dinâmicos. Ela vai conseguir ter uma percepção melhor do que está acontecendo. Você vai conseguir também ver visualmente se ela está sentindo desconforto ou não. Então, tem alunos, pessoal, que não vão conseguir no primeiro momento ter, né, um prazer em fazer o alongamento estático. E assim, pessoal, a pessoa precisa entender que alongar não é só esticar, mas tem uma percepção do que está acontecendo internamente. Porque tem aluno que vai passar por esse esticar e vai sentir muito desconforto. Aí eu pergunto a Jéssica, será que esse desconforto ele pode prejudicar o desempenho? Pode ser que prejudique, Jéssica. Pode ser que prejudique. Aí a gente precisa entrar com aquele sinal de alerta. Caramba, o que vai acontecer minutos depois? E assim, pessoal, a gente tem que pensar em efeitos crônicos. Se eu coloco o Lucas para alongar antes, ele precisa manter aquela flexibilidade de por pelo menos 30 minutos. Então, um aluno que é muito encurtado, você vai ter que alongar tanto ele para ele ter um bom desempenho no agachamento, para ter um bom desempenho, principalmente no leg press, porque dependendo dos equipamentos, o aluno ele vai ter restrição de movimento. E como que a gente libera o movimento? Alongando. É simples. Como que aumenta a flexibilidade, Jéssica? Alongando. A flexibilidade é uma valência física que pode ser explorada através de técnicas de alongamento. Então, eu não vejo mal algum em utilizar as técnicas de alongamento. Então, essa é a primeira pergunta que eu trago a vocês. Por que devemos alongar? Previne lesão? O que vocês acham? É uma pergunta muito interessante. O que você acha, Jéssica? Previne lesão? Qual é o seu ponto de vista? Vamos lá, Jéssica, abre o áudio aí. Jéssica, eu sei que ela gosta de conversar muito. Eu vou escolher a Jéssica e depois a Pamela. Eu, O que você acha? eu acredito que sim, por pensar que nós temos já fisiologicamente musculaturas que são mais com tendências de serem encurtadas e analisando que um músculo muito encurtado ele arrasta ligamento, osso e tendão, eu acredito que uma pessoa que se alonga de uma forma correta, num bom alinhamento e fazendo de forma ajustada, previne lesão, sim. Perfeito. Jéssica, mas aí vamos imaginar um outro cenário. O aluno chega para você lá na academia. Jéssica, eu vi um post seu. O alongamento realmente previne lesão? Num contexto geral, eu ainda acredito que sim. Só que, mesmo uma pessoa alongada, ela está suscetível a sofrer lesões. Então, assim, entendeu? Não sei, essa pessoa pode Perfeito. ser corredora, mas ainda assim ela não vai deixar de alongar. Então, no É contexto porque geral, é porque eu existe, acredito né? que Perfeito, perfeito, Jéssica. É porque é o seguinte, Jéssica, surgem esses tipos de pergunta, né, nas redes sociais, na nossa prática. E assim, quando a gente escuta de um outro profissional assim, não previne lesão. Tá, mas que tipo de lesão realmente a gente está discutindo aqui agora? É uma distensão muscular? Por exemplo, hoje eu fiz minha primeira aula de CrossFit. Tipo assim, eles não fizeram um trabalho específico de mobilidade e alongamento, simplesmente mostrou lá o passo a passo de progressão do levantamento terra e colocou entre esses exercícios 200 metros de corrida na rua. E quando eu fui fazer o movimento completo, isso é porque é o seguinte, pessoal, o CrossFit eles têm uma valência específica para cada dia. Eu peguei uma valência que era tipo porrada. Hoje foi o dia que eu fui realmente para morrer e deu certo. Morri, mas passo bem. E o que que eu percebi? Eu falei assim, caramba, eu preciso chegar cedo, Jéssica. Eu preciso alongar, eu preciso mobilizar. Aí eu conversei com o professor, Lucas. Falei, professor, eu posso chegar 10 minutos antes, fazer toda a preparação? Pode, fica à vontade. Tem rolo de autoliberação, tem bolinha.
Então, tipo assim, Ô, prof, mas assim, só te cortando um pouquinho, mas geralmente o pessoal do CrossFit, eles fazem bastante mobilidade. Eu não sei como é que é aí, mas aqui, eu nunca fiz uma aula de CrossFit, mas o que eu escuto é que eles fazem bastante, não alongamento, mas mobilidade antes de começar o treinamento. é, é porque durante o movimento lá, quando eu fiz a extensão dos joelhos, eu senti, né, esticar os meus posteriores de coxa, que foi uma lesão que eu tive há mais de um mês atrás jogando futebol. Eu não tratei o meu estiramento. Aí quando eu senti aquele esticar, eu falei, caramba, será que eu vou conseguir? Aí com o decorrer do aquecimento, o que que eu percebi? Que aquele desconforto, ele passou, né? Então eu vejo assim, ô Jéssica, que eles têm essa programação, só que no dia que eu cheguei lá, o negócio era ser objetivo, galera. Ó, a gente vai fazer esse trabalho com barra, com cano, e depois ir progredindo com as barras, depois botando as anilhas. E eu perguntei se eu posso chegar mais cedo para fazer essa preparação. Ele falou, cara, você pode, mas em alguns momentos a gente vai fazer isso também. Então, tipo assim, em especial hoje foi um treino mais solto, né? Assim, solto que eu falo. Foi mais direto ao ponto, mas não teve essa elaboração antes, tá entendendo? Então, assim, cabe a gente a decidir, né, o que fazer. E hoje, quando eu terminei a aula, eu vi umas duas alunas chegando, elas chegaram antes, e elas estavam lá, Jéssica, no cantinho, fazendo a liberação, fazendo as mobilizações. Então, isso é muito individual. Tem aluno que não, ele é objetivo, ele vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora. Mas se esse cara travar a coluna, e aí? Né? Então, é algo assim que é discutido entre os bastidores. Então, assim, pessoal, o alongamento, ele pode prevenir uma futura lesão, sem sombras de dúvidas. Mas, assim, quem é o nosso aluno? Esse aluno, ele é suscetível a algum tipo de lesão? Por isso que na anamnese a gente precisa fazer esse tipo de pergunta ao cliente, né? Se ele tem o hábito de alongar. E quando devemos alongar? Aqui eu já soltei duas perguntas. Por que devemos e quando devemos alongar? Prof, trabalho com correção postural. Pessoal, é obrigação de vocês, como profissionais com foco em postura, alongar o que está encurtado. Não adianta. Então, assim, hoje os profissionais que condenam o alongamento é o profissional que não foca na parte de correção postural. Então, a Jéssica que trabalha com correção postural, a Rosa, a Xênia, a Pamela, a Raíra, a Leila, a Letícia e os demais colegas que trabalham com correção postural, vocês têm que entender que a chave para corrigir postura é alongar o que está encurtado e fortalecer o que está fraco. Isso é o princípio do Janda. Ele deixa isso bem claro. Se você quer corrigir a postura do cliente, ombros arredondados, ombros deprimidos, caixa torácica deprimida, você vai ter que alongar muito os peitorais, vai ter que alongar muito os músculos paravertebrais, vai ter que alongar muito os flexores de quadril, né? E quem são os principais pioneiros, inovadores e investigadores nessa área? Isso daí é pouco, né, divulgado nas redes sociais. Pessoal, eu vou encaminhar a vocês amanhã alguns artigos de um cara que estuda muito essa parte de alongamento. Então, assim, a gente não pode simplesmente banalizar, que não é o caso de vocês. Vocês sabem hoje como aplicar os testes de flexibilidade e a prescrição, mas para frente a gente vai discutir isso. E para onde vai a ciência da flexibilidade e do alongamento? Mais e mais estudos vão surgindo ao longo aí desses anos e vocês vão conseguindo filtrar o que é interessante para cada cliente. Vai ter cliente que vai se adaptar melhor ao alongamento dinâmico do que estático, né? Então, assim, a gente precisa saber quem é o aluno, por que devemos alongar aquele aluno, quando vamos alongar. Então, tudo isso daí precisa ser discutido entre vocês, entre os seus alunos, né? Os alunos precisam entender que alongamento é vida. Alongamento gera, principalmente, o quê? Mudanças fisiológicas, mudanças emocionais, né? Então, tem aluno que precisa alongar antes do treino para ele se sentir bem durante o movimento. Tem aluno que, de jeito algum, vai deixar de alongar antes de fazer um agachamento, antes de fazer uma puxada, antes de fazer um supino, antes de fazer um leg press. E como devemos alongar ou usar outras técnicas para aumentar, principalmente, a amplitude de movimento. Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com dois vídeos do Prof. Lucas. O primeiro deles, tá? É o alongamento, né? Com foco em flexores de quadril. Vocês podem ver que ele tem um colchonete ali, ó, posiciona uma perna à frente e logo em seguida traz o pé para próximo do glúteo,
Aí eu faço uma pergunta a vocês. Quais são os músculos que estão sendo alongados nesse exercício? O que vocês acham? Quais são os músculos que estão sendo alongados aqui? São os flexores de quadril e extensores de joelho. Ilíaco, psoas maior, os vastos. Porque é o seguinte, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem. Melhor isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí a minha imagem com zoom? Ó, pessoal, aqui a gente tem dois cenários de aplicação. A gente tem um cenário onde o Lucas, né, tá trazendo o pé em direção ao glúteo e ao mesmo tempo esse quadril ele tá em hiperextensão. Quem é que vai ser muito sobrecarregado aqui? O que vocês acham? Vai ser principalmente o reto femoral, porque o reto femoral é biarticular. O Lucas, ele poderia, sem, tranquilamente, deixar o pé dele totalmente no chão. Isso, para alguns alunos, é um alívio. Porque você imagina, Jéssica, tu colocar o teu aluno que não tem noção sobre alongamento nessa condição. Ele vai sentir muito desconforto. Tu não tem noção disso. Então, eu vejo que esse desconforto numa primeira sessão pode ser algo que não venha a deixar ele a ter frequência de treinamento. Ah, eu tenho que alongar sempre. Então, em vez da Jéssica colocar o Lucas para fazer dessa forma, ela pode pedir para ele deixar o pé totalmente no chão e o quadril dessa forma. E aos poucos, ela vai progredindo. A Jéssica pode pensar assim, em progressão, tá, pessoal? Antes de eu colocar das técnicas. Em vez de começar dessa forma, a Jéssica se posicionar atrás do Lucas ali, ó, e levantar o pé dele levemente e ficar sustentando por 10, por 20, por 30 segundos. E isso mais para frente a gente vai discutir sobre a elaboração do exercício de alongamento. Então, assim, é algo que a gente precisa estar ali se atentando um pouquinho mais, tá bom? Rapidinho. Então, vamos lá. Ó, só terminando aqui, ó. O Lucas sustenta ali por alguns segundos, depois troca o lado. Então, vocês podem ver que ele tem todo um cuidado, né, em posicionar, ó. Tem que ver se o quadril não está rodado, se o aluno realmente está sentindo o principal grupamento muscular envolvido nesse alongamento, principalmente o reto femoral. Olha esse outro aqui, ó. Ó, vocês podem ver que ele se posiciona, ó, com as mãos lá na frente. E detalhe, pessoal, principalmente as meninas. Eu acho difícil vocês fazerem esse tipo de alongamento ainda num local bem aberto, né? Então, a minha recomendação sempre é fazer num local mais fechado, com a região dos glúteos voltados para a parede, porque o que tem de homem tarado tem muito, então é só uma questão de cuidado. Em vez de fazer dessa forma, faz próximo da parede, um pouco mais isolada, né? Porque aí vocês vão se sentir melhor em fazer esse tipo de alongamento. Então, quais são os principais músculos que estão sendo alongados aqui, pessoal? Como a gente precisa visualizar isso? O ombro do Lucas aqui, deixa eu apagar esse daqui, rapidinho. Vamos lá, deixa eu mudar para caneta, ó. Por exemplo, o Lucas tá com os ombros em flexão. Então, se o Lucas está com os ombros em flexão, quem que está sendo alongado? Os principais extensores de ombro. Grande dorsal, tríceps braquial, peitoral maior. Peitoral menor também está sendo alongado. Então, um aluno que tem protusão de ombros é uma boa alternativa fazer esse tipo de alongamento. Mas assim, pessoal, esse tipo de alongamento aqui, eu considero como um alongamento o quê? Um alongamento avançado. Não é para qualquer um. Tá entendendo, Jéssica? Imagina tu pegar, Jéssica, um idoso que tem uma hipercifose estrutural. Não vai dar certo. Ele vai ficar mais com o bumbum para dentro. Ele, claro, pessoal, é claro que o Lucas, pô, tem muita flexibilidade da cadeia posterior, né? De toda a cadeia anterior também do abdômen, cadeia posterior da coluna. Mas a gente pode pensar em progressão. Em vez de colocar o seu aluno dessa forma, coloca aqui, ó, de frente para o espaldar e peça para ele ficar sustentando contra o espaldar. É mais válido. E quando vocês verem que ele tem condição de permanecer nessa posição em quatro, aliás, aqui, né, são 6 apoios, né?
o apoio um da mão, né? Por que 6 apoios, pessoal? 1, 2, joelhos, 3, 4, pés, 5 e 6. Então, a pessoa está com 6 apoios. São 6 estruturas que estão de contato com o chão, né? Então, aqui é um alongamento bem desafiador. Imagina, a pessoa tem que ficar lá, mantendo a curvatura da coluna preservada. E assim, pessoal, é um baita alongamento, principalmente para essa região aqui que eu vou dar o zoom, ó. Principalmente pros peitorais, tanto maior e menor, pelo amor de Deus. E eu vejo também que é um alongamento que eu vejo que é eficiente, principalmente para esse músculozinho aqui, que tem a sua inserção lá no úmero. Qual que é o nome dele? O grande dorsal. Então, é um músculo bem trabalhado aqui nesse alongamento. A gente também não pode descartar, pessoal, que ocorre também um alongamento da cadeia posterior de coxa, né? Porque o quadril ele está em flexão aqui. Então, esses músculos, eles estão sendo alongados também. Mas no caso aqui do Lucas, ó, por exemplo, ele está com o quadril flexionado. E normalmente, a pessoa que vai fazer esse alongamento, ela vai querer colocar o bumbum para onde? O bumbum para dentro. Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado com a posição da pelve. Se a pelve vir para dentro, a coluna lombar ela vai retificar. Eu já não acho interessante ocorrer essa retificação pensando em melhorar o comprimento em relação, principalmente comprimento em tensão. Então, é o que a Jéssica comentou mais cedo. Alongar de forma correta, com devido alinhamento, isso vai proporcionar com que a musculatura tenha uma melhora, principalmente no movimento, tá? Então, todo cuidado é necessário nos alongamentos. Mas vamos lá, pessoal. Os tipos de alongamento. Aqui eu vou trazer 2 tipos de alongamento e eu vou discutir com vocês mais ou menos na prática, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o primeiro tipo de alongamento, que é o alongamento estático, que é o mais utilizado nas salas de musculação. O alongamento estático, por exemplo, ele envolve alongar um músculo até uma sensação de alongamento ou um ponto de desconforto seja alcançado e, em seguida, manter o músculo em uma posição alongada por um período de tempo prescrito, como nessa imagem. Professor, qual que é o foco desse exercício aí que você está mostrando, pessoal? Aqui, esse exercício de alongamento tem como foco o quê? Alongar os músculos de trás da coxa e alongar os músculos de trás da perna. Então, a perna está aqui e a coxa está aqui. Então, esse alongamento, ele tem como foco alongar essas duas estruturas. Estrutura coxa e estrutura perna. Então, aqui o indivíduo, ele pode permanecer entre 10 a 30 segundos. E em breve eu vou trazer a parte de periodização. Então, assim, o aluno que é muito encurtado, Jéssica, em vez de você iniciar com 20, inicia com 10 na primeira semana. Viu que ele está se desenvolvendo bem, Jéssica? Aumenta para quanto? Aumenta para 20. Jéssica, viu que ele está ótimo? Coloca 30. Pô, Gu, mas posso fazer diferente? Pode também, sem problema algum, né? Então, isso vai depender muito do tempo que esse aluno ele tem disponível de treinamento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui e já já vou trazer o, o Word. Olha esse outro alongamento aqui. Esse é um alongamento estático, só que ele é o quê, colegas? Ele está sendo assistido, Jéssica e colegas. Tem um profissional ali, ó, fazendo todo um cuidado, né? Ali o profissional, ele tá o quê? Ele tá com a mão no joelho, ele tá com a mão atrás do tendão de Aquiles. E detalhe, olha que massa esse posicionamento aqui do profissional. Aí muita gente fala assim: "Ah, professor, olha aqui, ó. Olha o campo de visão do cara, Jéssica. Ele tá olhando visualmente para o cliente. Ele tá vendo assim, deixa eu ver se esse cara vai sentir desconforto. Pessoal, se durante as sessões de alongamento, principalmente o alongamento estático assistido, você está assistindo, você não se atentar a isso, você está sendo um mau profissional. Eu acho que para ter um bom proveito das sessões de alongamento, a gente precisa colocar o quê na mesa? Eu preciso ter todo um cuidado com o meu cliente. Então, eu preciso me posicionar bem.
Eu preciso visualizar bem o meu cliente. Então, tudo isso daí faz diferença. Ó. Olha aqui, ó. Tem casos aonde profissionais colocam uma perna de contrapõe. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que ele posicionou, né, a perna direita dele contra a perna esquerda do indivíduo, justamente para a perna ali contra o chão, ela não levantar. Então você imagina o aluno levantar a perna e vocês podem ver que ele não está nem com sensação de desconforto. Então, por exemplo, se eu coloco a Pamela nessa situação, pode ser que ela chegando nessa posição, ela faça muito desconforto e ela fique o quê? Pode ser que a Pamela, ela fique triste com o Lucas, né, Lucas? Olha aí a carinha, o que que você acha? Aí, ó, ela vai ficar triste com o Lucas, ela vai falar assim, nossa, Lucas, realmente é desconfortável. E detalhe, Lucas, a Pamela vai estar no curso em Campina Grande, então eu vou te mandar o Instagram dela e a foto para você lembrar bem dela no dia do curso. Eu falar, opa, essa daqui é a Pamela. Eu vou colocar ela como cobaia para sofrer. Pode Cobaia, botar, cobaia. pode botar ela para sofrer lá no curso. Então, ó, ela falou que quer. Então, é isso, pessoal. Então, se atentem à questão, né, de estar visualizando o rosto do cliente. Será que ele está realmente sentindo aquela musculatura? Então, durante o alongamento estático assistido, converse com o cliente. Onde você está sentindo? Cara, eu estou sentindo mais aqui. Aonde exatamente? Mais nessa região aqui. Beleza. Mas vamos imaginar que esse profissional aqui, ó, que está de olho nesse cliente, ele decida sacanear o cliente. Mas sacanear para um lado bom. Pessoal, se ele tirar o pé aqui, ó. Vamos lá. Como que tá o pé dele aqui, Jéssica? Tá neutro. Jéssica, se ele colocar a mãozinha aqui dele aqui, ó. Vamos imaginar que ele tira a mão dele aqui, ó, e coloca bem aqui, ó, e faz uma força para baixo. Qual vai ser a percepção? Tu acha que o visual do rosto do cliente vai mudar? Pra caramba. Vai mudar. Por isso que tem que ter todo um cuidado. Quando for fazer força aqui, Jéssica, faça uma força gradual, aos poucos. Gere um pouco de pressão, porque tem professor que vai lá e mete força, o aluno já faz isso daqui, ó, Jéssica. Ah, o cara já faz uma. Aí, o problema tá aí. Se o aluno luta contra o alongamento, ele vai gerar mais o quê? Ele vai gerar a conhecida tensão muscular, que é algo que é. Pessoal, é um problema ter tensão muscular durante o alongamento. Então, e gerar tensão no alongamento é praticamente realmente diminuir o tal do desempenho muscular. Então, realmente sentir dor pode ocasionar uma redução de desempenho. Por isso que o fracionamento de dose de intensidade, onde você vai colocar pressão ali contra o pé, precisa tomar, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, se atentem em relação a esse cenário. Pessoal, já o alongamento dinâmico, ele utiliza movimento controlado através da ADM da articulação. Então é praticamente isso aqui, ó. Ó, tem lá, vamos imaginar que o nome desse cara é Gilberto. Ele faz o movimento para frente e para trás. Que movimento aí que ele está fazendo aqui? Flexão e extensão de quadril. Então ele está levando a perna e trazendo para trás, né? Então, esse alongamento dinâmico, ele utiliza o movimento controlado. Então, o aluno que está tendo o primeiro contato com o alongamento dinâmico, você pode pedir para ele fazer o quê? De forma mais lenta. Quando você vê, Jéssica, que ele está melhor com o movimento, você pode pedir para ele fazer um pouco mais rápido. Não ao ponto, né, pessoal, também de querer fazer movimento muito brusco. Tem que ter esse cuidado. Então, um aluno que for fazer um movimento dinâmico, ele faz o movimento para cima e depois traz a perna para trás. Isso vai depender muito da disponibilidade do cliente. É isso que eu vou discutir com vocês. Vamos lá. Pessoal, aqui eu trouxe os dois conceitos sobre alongamento estático e dinâmico. Só que agora eu vou trazer mais uma parte prática aqui para a gente discutir alguns pontos, que eu vejo que é muito importante, porque semana que vem em diante eu vou começar a trazer cálculos, a gente vai começar a fazer estudo, caso um pouco mais, até para vocês conseguirem colocar na prática aí o que vocês vêm investindo, tá? Vamos lá.
Eu vou pegar o caso aqui da professora Pamela. Pamela, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes na semana você está treinando? Pode abrir o áudio aí. Ela nunca abre. Eu acho que é Pamela com dois L's. Pamela, eu acho que ela está tentando falar, mas vamos lá. Ó, cadê a Pamela? Tá. Pamela, tenta tirar o microfone que aí vai dar certo. Ó, quantas vezes na semana você está treinando? Só para a gente ter uma noção. Tá. Você treina 5 dias na semana. Ó, 5 vezes na semana. Qual que é a duração, Pamela? Tá, 1 hora e meia. Pessoal, quem aqui de vocês fica 1 hora e meia na academia? Caraca, eu acho que a Jéssica fica 1 hora e meia, né, Jéssica, mais ou menos? Mais? Meu Deus. Caraca. É, vocês são ratinhas de academia. A Letícia também. É, porque aí tem o cardio, né? Não, não, perfeito. Tá, show. Olhem aqui, ó. Por exemplo, ela tem Não, uma hora e prof, o meu dá meia. 2 horas sem o cardio. Peraí, 2 horas sem o Só de cardio? alongamento eu acho que eu fico uns 15, 20 minutos de Caraca, mobilidade. é. Então, olha aqui, ó. O Lucas, ele é louco. Ah, mas o Lucas. Eu vou falar pra ele aqui. Você falou que ele é louco, mas é pro seu bem. Olha aqui, ó. Vamos fazer um cálculo básico. Ela falou pra gente que tem 1 hora e meia, tá? Então, ela treina 5 dias na semana. Se a gente for calcular, por exemplo, vamos colocar por minutos. Ela tá tendo por treino 90 minutos, que equivale a 1 hora e 30. Multiplica isso daqui por 5, pessoal. Aqui a gente já tem 450 minutos. Então, é aqui que a gente começa a ter uma noção do que a gente pode proporcionar para o nosso cliente. Então, ela tem 400 minutos de treinamento, tá? E deixa eu te perguntar, Pama, quanto tempo você investe nos alongamentos? Só para eu ter uma noção. É claro que vai ter dias que você vai dar um pouco mais de atenção àquele grupamento, mas quantos minutos? Caramba, aí, ó, te bateu, viu, Jéssica? Essa merece o prêmio Nobel. Meu Deus do céu, Pama, tu tá então encurtado assim, mulher? Tá. 30 minutos atualmente. Tu acha muito, Lucas? Eu acho. Acho que dá para fracionar bem isso daqui. Ó, ela tem hoje 30 minutos atualmente, né? Mas vamos lá, ó. Então, se a gente for calcular 5 vezes 30 vai dar quanto? Vai dar 180 minutos. Vamos reverter isso daqui para horas, tá? 120 minutos equivale o quê? A 2 horas. De 120 para 80 é quanto? 60 a mais. Então, ela está tendo 3 horas de alongamento por semana. Multiplica 3 vezes 4, que são 4 semanas. Dá quanto, Jéssica? 12 horas. Aí eu pergunto, essas 12 horas está tendo um bom aproveitamento? Como que está a dose na intensidade? Como que está sendo elaborado essas sessões de alongamento? Então agora eu vou trazer para vocês um pouco da periodização aplicada às técnicas de alongamento. Tá. Pessoal, o que vai determinar a prescrição de alongamento aqui? Por exemplo, ela tem 30 minutos. Vamos tirar esses 30 minutos? Quantos minutos, Jéssica, você colocaria para ela? Tipo assim, é uma aluna de consultoria online. 15. Tá, 15 minutos. Então, você decidiu, 15 minutos. Aí eu te pergunto, você vai utilizar os dois tipos de alongamento nesses 15 minutos? Tá, então você vai utilizar o estático e dinâmico. Você decidiu isso, né? Vou usar a GU, estático e dinâmico. Aí eu te pergunto, opa, peraí, Caleb. Meu Deus do céu, aí, ó. E vocês não falam nada, né? Isso que eu sou o cara da matemática, viu, Lucas? Eu não sou muito de errar, não. Se eu tivesse no concurso, eu ia rodar.
Tá, então, ó, 150 minutos, tá, 2 horas e meia, tá, vamos tirar aqui, 2 horas. Caleb acabando com a felicidade dos outros. Ó, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 30 vezes 4, aí já dá o quê? Vai dar 10 horas, certo? Certo. Né? Porque 30 vezes 4 vai dar 120 minutos. 120 minutos equivale a 2 horas. Então, agora acertei, né? Acertei, Caleb? Acertei, né? Perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui, ô Jéssica, 15 minutos. Você decidiu que vai ser estático e dinâmico. Mas, Jéssica, olhando esses 15 minutos, quantos minutos para o estático e quantos minutos para o dinâmico? Acho que dá para ser 10 minutos para o estático e 5 minutos para o dinâmico. Tá, beleza. Então, ela vai iniciar com 10 minutos no estático e 5 minutos no dinâmico. Só que aí a gente vai entrar com a seguinte pergunta, que ela precisa melhorar. Aí você coloca, Jéssica, o que que você colocaria aqui? Pessoal, quando eu falo melhorar, principalmente, ela tem restrição de tornozelo. Então você pode colocar como uma meta, Jéssica, o quê? Aumentar a ADM de tornozelo. Então é o que você viu ali. Caramba, Gu, ela tem que aumentar a ADM de tornozelo. E como eu aumento a ADM de tornozelo, pessoal? Alongamento, ó, alongando esse músculozinho aqui, ó. Deixa eu colocar o tecido muscular. Ó, numa vista lateral. Olha lá na região posterior, ó. Eu vou dar um zoom, vou puxar para cá. Vai aparecer aí para vocês, ó. Ó o sóliozinho aí, ó. O terível sólio, qual que é a principal ação do sólio, pessoal? O sólio faz o quê? A flexão plantar. Então, como a gente alonga ele, Jéssica, fazendo o movimento o quê? Contrário. Então, se ele realiza a flexão plantar, Jéssica, para você alongar ele, você precisa, ó, deixa eu puxar minha câmera aqui e trazer a canetinha para cá. Então, para alongar esse músculozinho traiçoeiro, a Jéssica precisa tirar o pé dessa posição e colocar nessa posição. Então, a Jéssica vai ter que movimentar o tornozelo da Pamela. Só que a Pamela é consultoria online. Não vai ter como a Jéssica fazer essa pressão. Então, vai ter que ser um alongamento, né? Com todo o cuidado possível. Então, voltando aqui, ó. Deixa eu só tirar essa anotação. Aqui a gente já tem uma informação valiosa, né? Ela precisa aumentar a ADM de tornozelo. Mas aumentando a ADM de tornozelo, o que vai acontecer? Ela vai conseguir agachar mais, ela vai conseguir ter mais profundidade no agachamento. Quantos exercícios ali com foco em tornozelo, Jéssica? Vamos colocar 2 exercícios de alongamento. Só que ela tem só 15 minutos. Então vamos imaginar o alongamento para sólio. Aí você faz a prescrição aqui, Jéssica, um exemplo. 3, né, séries de quantos segundos, Jéssica? 15 segundos, mais 15? Então, perfeito, ó. 15 segundinhos. Jéssica, esse alongamento para sólio vai ser unilateral ou bilateral? Tá, bilateral. Então, beleza. Então, ó, se a gente for calcular aqui, Jéssica, bilateral, vai dar quantos segundos para esse alongamento? 45 segundos. Só que aí tem um tempo tem um descanso entre séries. Vai ser quanto, Jéssica? Tipo 15 segundos. Então vai ser 15 vezes 2. Então, por exemplo, eu fiz lá um alongamento. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, rapidinho. Aí, como tem um aplicativo, fica mais fácil mostrar para vocês. Aqui, ó. Tem muita gente que me pergunta, professor, vale a pena fazer um investimento no aplicativo? Sim, ajuda pra caramba. Olha aqui, ó. Deixa eu ver um bilateral aqui. Ah, tá. Ô, Jéssica, vamos imaginar que esse aqui é o bilateral lá no espaldar, ó. Vamos imaginar que esse cliente ele tá com os 2 pés lá, ó, né? Olha lá. Vamos imaginar que a Jéssica colocou a Pamela com os 2 pés próximos e fez esse movimento. Então vai ser 3 vezes 15, que é 45 segundos. Só que quando a Pamela faz a primeira série, ela vai descansar. Então ela teve um bloco
né? Ali de descanso de 10 segundos, de 15 segundos. Ela fez a segunda série. Depois da segunda série, ela vai ter um outro bloco de descanso. Então, ela vai ter o quê? 30 segundos de descanso. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui, pessoal. Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar 1 minuto e 15. Só que aí tem as conversas paralelas. Então, quando for colocar ali a periodização, Jéssica, coloca 2 minutos, tá? Que é o tempo que o aluno vai sair, que é o tempo que o aluno vai para um outro alongamento. Ah, e agora? Alongamento com foco em gastroquinêmicos. Vamos imaginar, Jéssica, 5 séries, Jéssica, você vai passar para ela. Só que de 10 segundos. Só que esse alongamento, Jéssica, ele vai ser o quê? Unilateral. Então ela vai ficar um bom tempo nesse alongamento. Aqui ela já ficou 2 minutos. Se a gente for multiplicar aqui, pessoal, vai dar quantos segundos? 50 segundos. Só que com a troca de lados e tudo mais, pode colocar aí tranquilamente mais uns 2 minutos. Então aqui, se a gente for colocar mais 10 segundos para 50 segundos, vai dar o quê? Vai dar 3 minutos totais. Então já deu quanto tempo de alongamento, Jéssica? 5 minutos. Então tá faltando quanto agora? Tá faltando 10 minutos. Aí eu pergunto a vocês, como que vai ser fracionado esses 10 minutos? Eu posso colocar o quê, Jéssica? Mais 5 minutos de alongamento estático, só que eu posso fazer como? Eu posso colocar 2 exercícios para flexores de quadril. Isso mais para frente eu vou comentar, pessoal. Só que, Jéssica, em vez de você passar 3 séries, passa 2 séries de 30 segundos. Vai dar um total de 60 segundos. Tudo bilateral. Ó, 2 vezes de 30 vai dar 60 segundos. Então, aqui você já retirou quanto? Você já retirou mais 2 minutos. Ficou sobrando quanto? Ficou sobrando 8 minutos. Pouco, mas é bastante tempo. Eu vou colocar meu aluno para fazer alongamento dinâmico por 8 minutos? Não. Aí, o que que você pode fazer, Jéssica? Em vez de fazer 2 séries de 30 segundos, você pode fazer o quê? 4 séries. Que aí vai dar quanto aqui? Vai dar 2 minutos. 2 minutos aqui e 2 minutos aqui. Então, aqui, pessoal, eu aumentei, né? Coloquei 4 séries de 30. Vai ficar sobrando quanto, pessoal? Deixa eu fazer aqui, ó. Tirou 4, vai ficar sobrando o quê? 6 minutos. Então, Jéssica, dá para fazer o quê? 2 exercícios, aliás, 3 exercícios de alongamento dinâmico. Você pode fazer por tempo, tá entendendo, Jéssica? Em vez de você fazer assim, 3 séries de. Não, como alongamento dinâmico é tempo, né? Tem como você também trabalhar por repetição, né? Mas aí você pode fazer o quê, ô Jéssica? Três exercícios e cada um vai ter uma duração de 1 minuto. Só que é para cada lado. Aliás, neste caso vai ser dois. Deixa eu ver aqui. Fez um lado, fez o outro. 1, 2, 3, 4. A princípio vai ter que ser 3 exercícios com 30 segundos para dar certinho. Então você pode deixar lá, Jéssica. Você pode colocar o teu cliente para fazer isso daqui, ó. Vamos imaginar, Jéssica, que tu botou a Pamela para fazer isso daqui, ó. 30 segundos para cada lado. Fez um lado, fez o outro. Pamela, vamos fazer mais uma vez? Vamos. Só que eu quero que você faça mais devagar. Mas o tempo vai ser o mesmo, vai ser 30 segundos. Então, Jéssica, se na primeira série ela fez 10 movimentos, né? Vai ser mais de 10 movimentos. Vamos imaginar que ela fez 15 movimentos aqui, ó. Ela fez um movimento para cima e para baixo. 30 segundos. Aí você pede para ela na segunda série, Jéssica, fazer mais lento, só que ela não vai fazer 15 repetições, ela pode fazer 10. Então você pode ir progredindo a velocidade. Então, Jéssica, você pode pedir para ela falar assim, Pamela, faz mais rápido. Só que, pessoal, vocês acham que é interessante começar pelo rápido e depois colocar mais lento, ou começar de forma lenta e ir aumentando a velocidade? O que vocês acham? Sem sombra de dúvidas, é mais interessante, Jéssica e colegas, utilizar o quê? De forma moderada e aumentando a velocidade.
Porque tu imagina, Jéssica, tu botar a Pamela já para fazer um movimento rápido de subida e descida. Pode ser que ela sinta algum desconforto. Então a gente tem que pensar no bom senso, tá, pessoal? O bom senso, ele precisa ter todo o cuidado possível. Então aqui, pessoal, eu mostrei um exemplo do que vocês podem fazer. Isso em aulas futuras eu vou comentar com vocês, tá? O que que eu vou encaminhar para vocês é o seguinte, pelo que eu acompanho nas redes sociais ali, eu sigo a Jéssica, eu sigo a Gesiele, eu acho que eu sigo quase todo mundo, eu acho que a Xênia nem tanto. Eu vou encaminhar lá no grupo o que vocês vão ter que fazer, mas eu vejo que é mais interessante a gente fazer isso com alunos que a gente treina no dia a dia, até para vocês conseguirem prescrever os treinos de alongamento para esses clientes. Então, eu vou mandar amanhã os vídeos, vou explicar detalhadamente o que vocês vão precisar fazer. Então, assim, pessoal, a partir do momento que eu receber os vídeos, eu vou entrar na terceira etapa das aulas, que vão ser aulas mais práticas. Eu vou mostrar para vocês como periodizar, como mesclar os tipos de alongamento, como definir, principalmente, os tipos de alongamento para cada agrupamento muscular, porque tem grupamento muscular, Jéssica, que vai precisar de mais foco nas 4 semanas. Não adianta. Se você quiser aumentar a dorsiflexão do teu aluno no agachamento, ele vai ter que alongar muito o sólio. Não adianta. Porque, pessoal, o sólio também é estabilizador da patela. Ele é estabilizador da tíbia. Então, esse sólio, se tiver muito restrito, Jéssica e colegas, esse aluno ele vai ficar mais projetando o tronco para frente durante o agachamento. Mesmo você falando para ele, não joga o tronco, ele vai continuar jogando o tronco. Porque esse músculo ele está restringindo o movimento, ele está restringindo o tornozelo. E a gente pode, através do planejamento de alongamentos, tirar um pouco o domínio do tirar o domínio de quadril no agachamento. E, pessoal, existe hoje, eu não vou falar uma briga, mas uma discussão. Ah, o agachamento começa por onde? Pelo tornozelo, quadril e joelho. Pessoal, isso é muito relativo. Por exemplo, se eu chego e pergunto aqui para o Lucas, Lucas, o teu agachamento inicia por qual articulação? O meu geralmente inicia pelo quadril. Pelo quadril. Caleb, o seu agachamento inicia por qual articulação? Quadril. Quadril. Só que aí é o seguinte, tem algum problema realizar o agachamento pelo quadril, Caleb? Não. Mas se o Caleb quiser aumentar a demanda de quadríceps, é mais interessante ele iniciar por onde? Pelo tornozelo. Então, assim, pessoal, é muito relativo isso. Então, assim, existe, né, os tipos de agachamento. Eu posso fazer o agachamento no Smith, tem o posicionamento dos pés, então tudo isso daí vai interferir diretamente na ativação muscular e também na parte de hipertrofia. Então, assim, eu vou trazer isso para vocês amanhã, do que exatamente vocês vão fazer. A única coisa que eu vou pedir a vocês é, pegue um aluno ou um parente que é muito encurtado. Vamos montar sessões de alongamento dele em casa. Ele não precisa de uma academia para treinar. Se o Lucas atende, sei lá, o Lucas, tem um aluno que quer treinar com o Lucas, só que ele não tem condição financeira. Fulano, é o seguinte, eu vou montar para você o planejamento de alongamento, pode ser? Pode, tá ótimo. E sabe qual é o bacana disso? Vocês podem promover o trabalho de vocês nas redes sociais. Faz um antes e um depois, Gisele, da melhora da flexibilidade do teu aluno no agachamento na academia que tu atende. Pô, os alunos vão achar o máximo, vão falar assim, caramba, Gisele, que legal. Como que é seu trabalho? Se vocês não mostrarem o que vocês estão fazendo na prática, fica difícil. Faz os testes de flexibilidade, explica nos bastidores. Por exemplo, a Jéssica esses dias mostrou a manobra do brace. Ela fez lá uma edição no Instagram e ela colocou ela na frente. Isso é um filtro que o Instagram tem. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que vender o peixe de vocês. Então, pessoal, amanhã eu vou encaminhar. Eu sei que amanhã é feriado, vocês precisam aproveitar o dia de vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula, pode me perguntar sem problema algum, tá? Então, amanhã a aula, aliás, amanhã eu vou encaminhar os vídeos. E na aula da semana que vem e no sábado, vai ser aulas mais dinâmicas, vai ser aula mais direta ao ponto, porque a gente vai ter mais 6 aulas que vão ter que ser aulas mais diretas.
né? E eu vejo que vocês estão bem animados, né? E claro que a gente precisa. Pega uma pessoa, a Jéssica já deve estar imaginando aí, sei lá, uma parente lá, se não me engano, de onde você é? Do Mato Grosso, né, Jéssica? É, por exemplo, você tem uma amiga aí que não tem condição financeira. Amiga, quero fazer um projetinho que você pode. Jéssica, ela não precisa estar na academia. Só dela ter uma toalhinha, um elásticozinho, uma toalha, dá para ela fazer tudo no chão. E vamos fazer um estudo piloto com ela. Ah, você me autoriza a usar sua imagem? Ah, autorizo, Jéssica. É claro, pessoal, que essa autorização de imagem, ela pode ser só através das nossas aulas, tá entendendo? Por isso que eu falo, pegue uma pessoa que está afim realmente de passar, se passar por cobaia durante um período e a gente mostrar o que vocês estão aplicando. Vocês precisam realmente entender o que está sendo discutido aqui. Nada adianta eu mostrar os testes, mostrar as periodizações se vocês não estão tornando isso frequente na rotina de trabalho de vocês. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento, choradeira? E aí? Ô, Tudo prof, certo? eu Oi, tenho Gê. o costume, na verdade, eu não tenho costume, eu eduquei meus alunos a se alongarem sozinhos. É muito raro eu colocar a mão neles. Eu gosto que eles se alonguem sozinho, para até mesmo para trabalhar a consciência corporal, consciência do que eles Perfeito. vão sentir, enfim, e eles mesmos se ajustando, eu só vou dando os comandos. Mas isso é bom ou tô certa ou eu posso intercalar com alongar eles? Eu não curto essa ideia de, por exemplo, o que eu vejo aqui nas academias, os professores, eles vão alongar e o aluno está lá morrendo, fazendo aquela cara. Eu não curto. Então eu já aí educo eles, eles já chegam ou até chegam antes, vão se alongando. Funciona assim. Gê, como eu vejo o alongamento estático assistido? Eu vejo que em alguns casos, por exemplo, um aluno que tem muito encurtamento, ele vai necessitar de todo o cuidado de perto do profissional. Tipo assim, você vai ter que dar uma aula para ele de percepção corporal que você discutiu aí, né? Então, um aluno que é iniciante tá passando por aquele primeiro momento de alongamento, o que a gente precisa já colocar já antes de tudo? Eu preciso ensinar o meu aluno a entender o que está acontecendo internamente. Fulano, o que vai acontecer é o esticar, e é o esticar, isso é fisiológico. Essa técnica, ela vai fazer com que essa estrutura seja esticada. Só que você precisa me falar exatamente em que ponto você vai sentir desconforto. Mas te digo, é um desconforto que você precisa tolerar, mas eu não quero que você fique se matando. Vamos pensar em progressão, tá entendendo, Jéssica? Se a pessoa levantou a perna um pouquinho, mas você viu que dá para gerar um pouco de pressão, gera um pouco de pressão, né? É claro, pessoal, que eu acho que nos casos da Jéssica, os alunos chegam antes, né, Jéssica, da tua aula, para depois começar o treinamento, né? Ou você fica lá acompanhando os alunos. É. Então eles chegam mais cedo no treinamento, tá entendendo? Já a tua logística de trabalho, ela é mais direta, tá entendendo? Você não fica lá assim, ah, tem que ficar tocando. Tem alunos que eu vejo que é mais interessante trabalhar com toque, né? Mas assim, Jéssica, o que eu mais vejo são profissionais chegando lá, levantando a perna do cliente e não se comunicando com o cliente. É claro que tem cliente que assim não vai conseguir entender na prática o que você está dizendo. Por exemplo, o Caleb, ele treina a Zenaide, que é uma ex-aluna minha de personal em Brasília. Ela está com 84 anos. Tu acha mesmo, Jéssica, que o Caleb, você acha que para o caso dela é interessante dar uma aula para ela de alongamento? Não, o negócio dela é treinar. Como que um idoso de 84 anos ele vai ter uma percepção de alongamento? Tá entendendo? Só se for um idoso, ou Jéssica, muito curioso, tá entendendo? Né? Então, assim, no caso dela, ela precisa ser esticada. Mas aí o Caleb, olhando pro rosto dela, ele vai tá tendo uma noção do que ela tá sentindo. Zenaide, dá para ir um pouquinho mais? Ah, eu acho que dá para ir um pouquinho mais. Então, vai mais um pouquinho, né? Eu vejo que a progressão de intensidades no alongamento ela precisa acontecer, Jéssica. Ou você estando de longe ou você estando de perto, tocando, manifestando verbalmente. Você não precisa tocar, você pode falar, fulano, puxa um pouco mais a corda agora. Puxa um pouco, puxou. Ótimo. Então, a questão do alongamento estático, Jéssica, ele pode ser toque, ele pode ser verbalmente, ele pode ser os dois, toque e verbalmente.
você pode estar com a mão lá no pé dele, você pode ir gerando pressão e falando, me acompanha, ô Lucas. Aí o Lucas vai fazendo o quê, Jéssica? Vai puxando a cordinha. Porque quando você vê que ele puxou a cordinha, Jéssica, aí tu tira a tua mão de apoio e deixa só ele sustentar a força de intensidade com o elástico. Então, assim, Jéssica, hoje eu vejo que poucos profissionais dão a atenção a esse cenário porque, sinceramente, eles não querem estudar. Eles querem simplesmente ver um post falando que o alongamento perde força. Pode continuar vendo esse tipo de post. Eu agradeço imensamente. Mas o cliente que é hoje, né, colegas, os clientes eles têm acesso a tudo, Jéssica. O cliente ele pode colocar lá no Google o alongamento previne lesão, previne, pessoal. Tem gente que fala assim, ah, professor, mas eu não concordo. Eu falei, tá, mas por que você não concorda? Ah, porque isso é muito relativo. Tá, aí eu tô gostando. Me explica o porquê é relativo. Aí ele vai falar sobre os tipos de alongamento, os tipos de lesão, qual é o quadro postural. Então, você tem um aluno, Jéssica e colegas, muito encurtado, por que que eu não vou alongar ele? Vai que esse músculo está tão encurtado, vai que ele já está numa condição já de ter um estiramento. Ele pode ter um estiramento, pessoal, no agachamento. Mas será que se eu alongar, né, Lucas, esse músculo a um ponto ideal, será que eu posso diminuir, né? Aliás, eu posso evitar essa lesão? Sem sombra de dúvidas. Então eu vejo que os alongamentos, eles previnem lesão, mas que tipo de lesão? Qual é o público? Qual é a dose? Tudo isso daí precisa ser colocado na prática. E é o que vocês fazem, é o que a Jéssica faz, é o que o Lucas faz, é o que a Gisele faz. Mas vocês precisam entender que tudo precisa ser aplicado. Vocês precisam tirar a teoria e colocar para a prática. Nada adianta ficar só na teoria. Não adianta, é prático. O negócio é prático, é colocar, sentir, replicar, colocar em diversos cenários, tá bom? Então, no caso da Jéssica, Jéssica, vai de cada um. Pode ser de perto, pode ser tocando. Eu não vejo que uma é melhor que a outra. Isso é muito do profissional e também do cliente. Tem cliente que vai gostar que você toque ele. Por exemplo, minha mãe. Eu adorava ver minha mãe sofrendo. Eu ia colocar a mão, eu ia fazer, mãe, faz um pouco mais de força, né? Então, tudo isso daí depende muito. É, o Lucas até colocou aqui, o alongamento nos torna mais aptos, perfeito, cara. E isso nos permite maior eficiência nos movimentos, distanciando a possibilidade de lesões. Perfeito. Mas é muito mimimi, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Eu não sei por que esse terrorismo com alongamento. Parece que, tipo assim, o alongamento nasceu. Aliás, hoje eu vejo a galera, cara, se matando para as pessoas não fazerem um alongamento, porque viu tal profissional lá com uma plaquinha acima da cabeça, não perca tempo com alongamento. Ah, os estudos comprovam que o alongamento perde força. Cara, mas aí você vai ver, os estudos foram feitos com atletas. Meu Deus, você acha mesmo que na sala de musculação a gente só atende atleta? Não atende atleta, Jéssica. Atende pessoas com lesão medular, com lesão na região lombar, com lesão no quadril, e tu acha que essa pessoa não vai ter um benefício utilizando o alongamento? Claro que sim, vai ter, sem sombra de dúvidas. Mas se você questiona um profissional que não estuda o alongamento e é contra o alongamento, me desculpe, mas é perca de tempo discutir com um profissional que não entende a fundo sobre a temática. Aí não vale a pena. Você pode falar, depende do alongamento, ele vai falar assim, mas você está praticamente indo contra o que os estudos. Não, peraí, tem estudos mostrando a eficácia, mas aí você tem que estudar amostras, tem que saber exatamente como foi conduzido esse tipo de trabalho. Então, pessoal, eu sei para quem e para quando, né? Então, cabe a gente a. Jéssica, eu não fico nem perdendo meu tempo. Se a Jéssica chegar e falar para mim, Gu, tô com um aluno aqui, me ajuda, claro que eu vou ajudar. Pamela, a mesma coisa. Gisele, a mesma coisa. Lucas, a mesma coisa. E não é à toa, né, Lucas, que a gente vai fazer o curso em julho com referência na área. Então eu vou questionar o cara. Tu acha que eu não vou questionar, Jéssica? Eu vou perguntar, professor. Vendo por esse lado, você olhando o sólio, tu acha que o sólio não vai precisar mais de demanda nesse cenário? Pode ser que eu aprenda alguma coisa que eu não tinha, que eu não estou conseguindo visualizar. Pô, cara, eu não tinha visto isso. Eu não vou questionar ao ponto aonde eu vou falar assim, eu quero ir. Não, eu quero realmente entender se é isso e se eu estou no caminho certo. Se eu não estiver no caminho certo, eu vou buscar saber o que eu posso usar de ferramenta para melhorar a minha conduta prática. Então, pessoal, é isso, tá? Semana que vem a gente está de volta. Bom feriado para vocês. Amanhã eu encaminho certinho ali, tá? E qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom?
Jéssica, Débora, Felipe, César, Gisele, Hélio, Letícia, Rosa, Laís, Leila, Luana, Marcelo, Pamela e os colegas que eu não falei o nome. Muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? Contem comigo, podem me incomodar, tá? E é isso, tá? A galera de Campina Grande, prepara aí que os meninos estão com tudo aí, tá bom? Valeu, valeu. Valeu, Lucão. Jéssica, se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.